O pastor precisa pagar imposto de renda e INSS? Vamos, primeiro de tudo, entender algumas coisas. Ele é remunerado pela igreja? De que forma que ele é remunerado? Para o governo, nós temos a seguinte descrição: a prebenda. É como se fosse o salário do pastor. O registro dele seria como ministro de confissão religiosa, onde ele vai dizer que ele é vocacionado para isso e vai receber uma remuneração pela igreja. E todo mundo que recebe uma remuneração precisa pagar seus impostos. De que forma? O ministro de confissão religiosa, ele é um autônomo. E com isso, ele é um contribuinte individual do INSS. Então, ele precisa necessariamente pagar o INSS dele, que vai de 11% a 20%, dependendo de como a igreja vai fazer o pagamento dele. E, dependendo do valor, se ele passar o teto do imposto de renda, também precisa pagar o imposto de renda. E o que o pastor precisa fazer para declarar? Primeiro ponto, você precisa ter uma contabilidade especializada em igrejas. Porque na hora de fazer todos esses cálculos da prebenda do pastor, você precisa ter uma contabilidade para fazer o cálculo do imposto de renda, para fazer o INSS, que é a obrigação do pastor fazer o pagamento. Além disso, quando a gente chega lá no mês de março e precisa fazer essa declaração, a contabilidade vai enviar o informe de rendimentos do pastor. Mas vamos lá. Por que isso é tão importante? Primeiro de tudo, vamos separar aqui o INSS do imposto de renda. E para que serve o pagamento do INSS? Uma série de benefícios o pastor vai ter pagando o INSS. Aposentadoria, auxílio maternidade, se for a pastora, auxílio doença, auxílio pensão pós-morte para o cônjuge ou filhos. Existe uma série de benefícios, mas principalmente quem recebe a prebenda precisa pagar obrigatoriamente. E o que acontece se não houver esse pagamento do INSS? Aí a gente chega num ponto da necessidade também de uma contabilidade e um jurídico especializados em igrejas. Acontece que se o contribuinte não paga o INSS, a igreja pode ser multada. A igreja tem que pagar INSS pelo pastor? Não, a igreja não pode fazer esse pagamento, mas a igreja precisa monitorar se esse pagamento está sendo feito, já que o pastor pertence aqui ao local. O imposto de renda, ele é retido na fonte, então ele é descontado do pastor, mas quem paga é a igreja. Mais um motivo para ter uma contabilidade que vai fazer tudo isso e vai te despreocupar, porque nós sabemos que o pastor precisa pregar e não se preocupar com toda a burocracia. Mas então, só preciso pagar o imposto de renda e fim? Não. Vamos entender que o que acontece muito é que a igreja, de modo geral, até mesmo o pastor que se preocupa tanto com a igreja, ele não se preocupa às vezes consigo mesmo. E às vezes ele precisa comprar uma casa, comprar um carro, ou comprar alguma coisa, precisa de um empréstimo no banco, precisa abrir uma conta. E geralmente, a primeira coisa que o gerente do banco vai pedir, o banco ou a financeira vai solicitar, é o imposto de renda. É a declaração do imposto de renda. E aí, como que a gente faz? Então, o meu conselho é: encontre uma contabilidade especializada em igrejas e entenda que o pastor também tem uma vida fora da igreja. Então, pastor, nós estamos chegando na época de imposto de renda. Organize suas finanças, procure alguém que vai te ajudar com isso, organize seus recibos, suas informações, seus dados e procure uma assessoria para te ajudar. E se precisar, conte com a gente.